A faixa exclusiva é um sistema adotado para dar prioridade ao transporte público coletivo e favorecer a mobilidade urbana por meio de projetos de intervenção de baixo custo financeiro. A implantação se resume à pintura de uma faixa de divisão nas vias, sinalizando o local e fiscalizando isso. Agora, ao vivo, para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o superintendente da SMTT, Aristóteles Fernandes, que está aqui ao vivo no Sergipe no Ar. A gente já percebe que muitos já se adaptaram à faixa exclusiva, principalmente para quem dirige ônibus e para quem faz uso dos ônibus. Muita gente não tem carro próprio, muita gente recorre aos ônibus. Aí há quem diga que ficou mais rápido, geralmente, um trajeto que antigamente era 40 minutos, hoje faz-se aí por 20 minutos, só um exemplo. Mas para usuários de carro particular, não sentiu tanta diferença, porque entende que as ruas de Aracaju são estreitas demais e que às vezes acaba sendo inevitável invadir ali a faixa exclusiva. Bom dia, muito obrigada por sua presença aqui, bem-vindo ao Sergipe no Ar. Quais são os benefícios que a faixa exclusiva já trouxe nesse tempo de implementação? Bom dia, Tamires, bom dia a todos os telespectadores. Você disse aquilo que nós entendemos como óbvio. Veja, é preciso primeiro que as pessoas entendam o seguinte: o transporte público é o transporte de massa, tá? Então, essa é a primeira ideia que as pessoas precisam ter. E esse transporte de massa, ele precisa ser valorizado. Ele precisa ter uma celeridade. Então, as faixas exclusivas, ela tem contribuído sim, e muito para a celeridade, a velocidade, como passou aí, pessoas com seus testemunhos, e é uma grande realidade. Se foi verificado, Tamires e telespectadores, que nós temos o corredor Beira-Mar. Já é constatado que uma redução em torno de 20% no tempo demandado de lá, por exemplo, da Atalaia para aqui, o mercado e Marcos Freire. Então, isso, veja você, 20% é muito tempo. Para quê? Para aquelas pessoas que dependem, que utilizam o transporte público. Então, nós temos que ver o seguinte: o trânsito é feito por nós. E eu não posso pegar, para você ter uma noção, no Brasil, o transporte particular, o carro particular, ele transporta, em média, 1,3 pessoas. 1,3. Imagine você quantos carros seriam necessários para transportar a quantidade de pessoas que um ônibus transporta. Veja, então, aí, se você fizer essa comparação, você vai ver a importância que devemos dar ao transporte público e, consequentemente, a sua celeridade para contribuir para a mobilidade urbana da nossa capital. E o que você já tem percebido, que vocês, na verdade, já têm percebido de mudança no comportamento dos condutores? No início, todo mundo estranhou um pouquinho, porque o espaço para carros ficou mais estreito, mas hoje em dia, como é que está essa adaptação dos condutores? Olha, veja, as faixas, elas existem, é fato, apesar da decisão judicial, mas que nós recorremos, o tribunal recentemente manteve a decisão de primeiro grau, mas nós estamos aguardando a nossa intimação para que possamos recorrer novamente, porque como nós defendemos, então nós vamos defender até o último momento, tá? Respeitando, obviamente, as decisões, mas se você não concorda, você recorre. Não é uma decisão liminar, já foi uma decisão de mérito, nós vamos recorrer. Agora, nós já verificamos que efetivamente a população, o motorista do ônibus, aquele que tem o horário determinado para chegar ao seu destino final, ele tem agradecido pela faixa exclusiva. É bem verdade que a gente tem observado que alguns motoristas ainda decidem desobedecer, mas para isso tem a fiscalização que a gente implementa através dos nossos agentes, mas os resultados são significantes, vocês não tenham dúvida disso. E esses resultados também incluem a disciplina dos condutores, né, do trânsito, que colaboram, por exemplo, para a redução dos acidentes? Já teve índices que mostram uma possível redução? Sim, todos esses, nós temos esses índices arquivados na nossa estatística, setor de estatística da SMTT. Mais uma vez eu bato na tecla, pare bem, é preciso que a população entenda. Você que tem o seu veículo, você diz, olha, eu saio
a hora que eu preciso ou que eu quero sair da minha casa. A pessoa que depende do transporte público, ela tem os horários previamente fixados. E, obviamente, que a gente tem que olhar com mais vamos dizer assim, importância, com mais delicadez para este tipo de público, que é em torno de 70% da população. Verdade. Que utiliza só em o transporte. Aracaju, aqui na região metropolitana, são 230 mil pessoas que diariamente utilizam o transporte coletivo. E olha que você vê o seguinte, que nós temos o corredor Beira-Mar e o corredor Tancredo Neves. Nós estamos trabalhando para implementar justamente 4 corredores de mobilidade na nossa capital. Corredor Beira-Mar, corredor Jardins, corredor Hermes Fontes e o corredor Rio de Janeiro. Tudo isso aí, todos esses 4 corredores com a faixa exclusiva para o ônibus. É bom que se frise isso. Criou-se uma celeuma muito grande no passado por conta de BRT, essa coisa toda. Mas nós vamos implementar o ônibus rápido. E vamos trabalhar, os projetos estão todos já em andamento para que a gente possa proporcionar ao usuário do transporte, à massa da população, uma maior agilidade nos seus deslocamentos. E por falar em agilidade, o presidente nacional de transporte, Otávio Cunha, explica exatamente a função das faixas exclusivas para a mobilidade urbana em todo o país. Priorizar o transporte público é uma ferramenta importante da administração da gestão pública no município. Permite que você possa reduzir os tempos de viagem, baratear o preço, o custo do transporte, portanto, as tarifas pagas pelo usuário. Dar prioridade ao transporte público é o que se utiliza em todo o mundo. O transporte individual transporta apenas 20% das pessoas que se deslocam nas cidades. O ônibus transporta 70% das pessoas. Portanto, isto é uma medida de democratização do uso do espaço urbano. Esta decisão do tribunal é lamentável porque vai permitir ou beneficiar o transporte individual em detrimento do transporte coletivo. Uma questão que se bate bastante em relação ao uso do transporte coletivo, as pessoas que trabalham bastante para realizar o sonho do carro próprio, é sobre a qualidade dos ônibus, né? A gente percebe que, por exemplo, Aracaju, Sergipe, como toda a cidade, muito quente, às vezes você aguarda o tempo no ponto de ônibus, sobe ônibus, desce ônibus, vai para o terminal, pega outro ônibus, sua, e daqui a pouco você passa o dia inteiro nessa ladainha. Os ônibus não têm ar-condicionado, geralmente também. Como é que está a questão da segurança, do cinto de segurança para os usuários dentro dos ônibus? Porque, por exemplo, pelo pouco que eu observo como cidadã mesmo, não existe a cultura da segurança para os passageiros de ônibus. Então, se tem geralmente menos assentos, mais procura. E também fica aí a questão da segurança e também do conforto, pela questão do calor. Olha, Tamires e telespectadores, nós sabemos, temos conhecimento, claro, dessa situação, porque é premente. Agora, o que precisamos ver é o seguinte: primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte, que na nossa gestão, nós conseguimos reduzir com ações da Guarda Municipal nos nossos terminais consideravelmente o número de assaltos nos terminais. Obviamente que você coloca a questão de conforto, é uma realidade, Nós acreditamos que com a licitação do transporte isso vai melhorar. Nós estamos trabalhando, é um dos projetos prioritários do planejamento estratégico da Prefeitura de Aracaju, que nós trabalhamos com esse planejamento. Os 4 corredores de mobilidade fazem parte desse planejamento estratégico. Já começamos com a implantação dos semáforos inteligentes no corredor Jardins, que inicia lá no Augusto Franco. Então, veja, tem vários trabalhos que a gente precisa executar. Sabemos que o transporte público não é, digamos assim, aquele
aquele que a população merece, mas a gente está trabalhando para que a cada dia a gente possa melhorar esse transporte na nossa capital. É muito interessante essa observação, porque, veja bem, se o transporte coletivo ele atendesse à necessidade de todo mundo e tivéssemos um transporte coletivo rápido, seguro, inclusive o senhor não tocou na questão do cinto de segurança, existe uma previsão para que o cinto de segurança ele seja mais real, mais contundente, mais presente para garantir a segurança dos passageiros? Porque não existe a cultura de usar cinto de segurança. Muita gente vai em pé, muita gente vai lá balançando, quase caindo. Então, assim, se a gente leva multa por não usar cinto de segurança, mas em contrapartida, em contradição a isso, no transporte público o pessoal vai em pé, o pessoal vai sujeito a uma queda, criança, idosos, e também não se tem essa cultura do cinto de segurança. Existe alguma perspectiva para se mudar esse contexto? Isso, nós trabalhamos, nós nos reunimos frequentemente com os empresários do setor. A cada reunião a gente descobre uma novidade que a gente tem que implementar. E eu não tiro a hipótese também do cinto de segurança. Agora, é preciso, como você disse, que a população se conscientize. É preciso que a população se conscientize daquilo que cabe a ela, que ela tem que fazer para a sua própria segurança. Existe o cinto de segurança funcionando em todos os assentos, em todas as frotas? Tamires, eu não posso garantir isso para você, tá? Mas eu prometo a você que eu vou verificar com a nossa fiscalização e em uma outra oportunidade eu retorno para você. Mas tudo aquilo que for observação da população, e claro que da imprensa, é sempre bem-vindo para que a gente possa a cada dia minorar o transtorno no transporte público da nossa capital. Aproveitando sua presença, outro ponto que a gente gostaria de tocar em relação à acessibilidade. A gente percebe nos terminais de ônibus que, por exemplo, todas as ferramentas, a maioria das ferramentas para pessoas com cadeiras de roda, os totens, a questão do toque mesmo, do tato que é necessário para os deficientes físicos, isso tudo está muito deteriorado ainda. Inclusive, existiu recente uma pesquisa do IBGE que mostra isso, que apontou que Sergipe realmente está entre os estados que precisam se atualizar em relação a isso. Como é que está essa questão? Então, veja, eu tenho inclusive recebido o presidente da Associação dos Cadeirantes, certo, de Aracaju, tenho conversado com ele, tem inclusive uma reunião agendada com ele e os representantes das empresas para a próxima semana, para a gente tratar sobre isso também. Sabemos, Tamires, é fato das dificuldades, mas olha, independentemente de qualquer intervenção pontual, nós temos no nosso projeto dos 4 corredores de mobilidade, temos reforma no terminal de Atalaia, que esse vai ser o primeiro a ser implementado. Reforma no terminal da Atalaia. Vamos anotar. Qual a previsão? Isso, reforma no terminal. Esse ano ainda a gente já só estou aguardando a Emurb passar para nós todo o levantamento, certo? Inclusive com cotação de preço para que a gente starte o processo licitatório. Esse vai ser o primeiro terminal a ser reformado. E com a reforma no terminal, toda essa parte de acessibilidade vai ser observada. E quero dizer também que nos 4 corredores de mobilidade, no projeto de todos eles, está a questão da acessibilidade. Que nós temos que respeitar isso porque é um direito do cidadão. Com certeza. 7h56, estamos ao vivo e agora eu vou chamar a repórter Aline Aragão, ainda falando sobre trânsito, sobre mobilidade, e ela está ao vivo com o secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários, o Valtenis Porto, ainda para falar sobre a existência das faixas exclusivas para desobstruir o trânsito. A Aline Aragão está na Avenida Beira-Mar. É isso, Aline? Bom dia. Muito bom dia, Tamires França. Bom dia também ao superintendente Aristóteles Fernandes. E a você que assiste ao Sergipe no Ar. Isso mesmo, Tamires. Nós estamos na Avenida Beira-Mar, bem aqui no calçadão da 13 de julho. A gente escolheu aqui para mostrar o corredor da faixa exclusiva que está aqui. A gente observa que alguns carros já estão passando pelo corredor. E a gente quer ouvir, Tamires, como você disse, a opinião dos rodoviários. Já que a faixa é para privilegiar esse transporte, o transporte coletivo de passageiros. E a gente quer saber o que os motoristas, o que os rodoviários acham da faixa exclusiva. Por isso eu estou aqui com o secretário-geral, o Valtenis Porto, do Sintra, para saber qual é a opinião dos rodoviários, quais os benefícios trazidos pela faixa. Bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, telespectadores do Sergipe no Ar. Olha, a faixa de ônibus, exclusiva para ônibus, é importante para o rodoviário, Aline, porque em um trajeto em que venha custar em torno de 1 hora e 5 minutos,
com o uso da faixa, fica em torno de 40 minutos, ou seja, tem uma redução no horário e com isso também você evita o estresse do motorista. Você tendo uma faixa exclusiva de transporte para o transporte coletivo, isso fica ótimo para os condutores, isso fica muito bom para o motorista. Então, uma viagem que venha durar, um exemplo eu vou dizer a você, do Fernando Collor até Atalaia, o ramal 07, que é o Fernando Collor Atalaia, nós duramos hoje com a faixa exclusiva, usando a faixa exclusiva, em torno de 40 minutos. Sem a faixa exclusiva, essa duração de viagem, Aline, passa a ser 1 hora e 5 minutos. Então, se aqui que a gente utiliza, se tem 3 faixas direcionadas a veículos, nada mais justo do que você direcionar uma ao transporte público, já que quem usa o transporte é a grande massa e também os rodoviários evitam mais o transtorno e o estresse no trânsito. Então, ganha o passageiro com essa redução de tempo, pelo que o Sintra está dizendo aqui. Há sim essa redução, então o sindicato apoia totalmente aí a continuação da faixa exclusiva para os ônibus aqui em nossa capital. Tamires? Excelente, Aline, muito obrigada. A Aline falou ao vivo da Avenida Beira-Mar e que a gente percebeu aí nessas imagens ao vivo é que os condutores, continuam trafegando tranquilamente pela faixa exclusiva, que seria, teoricamente, para ônibus, ambulâncias e transportes de grande carga. Em relação a isso, está valendo, não está valendo? Qual é o horário em que os condutores não podem invadir a faixa exclusiva? Está valendo, sim. Ou, como eu disse no início da nossa entrevista, houve uma decisão recente do tribunal, mas nós estamos aguardando a nossa intimação para que a gente possa recorrer dessa decisão. Porque aquilo que a gente defende, nós vamos até os últimos momentos, nós vamos recorrer dessa decisão. Os condutores, por agora, precisam respeitar essa faixa exclusiva? Devem respeitar, Principalmente nos horários das 6 da manhã? 6 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, com exceção dos feriados, sábados e domingo. Pois é, então bem ao contrário do que a gente acompanhou nas imagens ao vivo, todo mundo trafegando tranquilamente pela faixa exclusiva. Enquanto é para respeitar, então, minha gente, vamos respeitar, vamos deixar então a faixa exclusiva para os ônibus coletivos. Muito obrigada por sua presença aqui, obrigada pelos seus esclarecimentos e ótimo dia. Obrigado para vocês também. Obrigada.